devocional. Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Emily, sou brasileira e hoje participo do ministério aqui no Oriente Médio. E hoje eu estou aqui para compartilhar um devocional na Missio Wave, faço parte da equipe da Missio Wave e convido vocês a, junto comigo, meditarmos sobre o chamado de Pedro. Então eu gostaria que vocês abrissem aí comigo em Lucas 5, nós vamos ler de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, partiu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Bom, todos nós sabemos o quão forte era a personalidade de Pedro e quanto muitas vezes é marcado na história da vida dele o seu posicionamento, o quão empenhado ele era em provar sua fidelidade. Por mais que depois tivemos, grandes reviravoltas em sua história, mas o que me chama muita atenção nesse versículo, nesse trecho, é quando ele fala: Senhor, nós já pescamos a noite toda, mas em tua palavra lançarei as redes. Bom, como vocês sabem, Pedro ele era um pescador. Ele não estava ali por diversão, ele estava trabalhando, ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha domínio no que estava acontecendo ali e durante toda a noite, nada aconteceu, ele não pegou nenhum peixe. Acontece que na manhã ele já estava lavando as redes, já talvez não tinha mais muita expectativa para o que poderia acontecer ali, e aí chega Jesus e diz: Pedro, lance a rede. Você consegue imaginar esse cenário? Você consegue imaginar, talvez você exercendo a sua profissão e você tem domínio, você sabe o que você está fazendo e de repente chega uma pessoa e te diz: lança a rede. Quando eu leio esse trecho, eu me questiono: nossa, que novidade, que recomendação, que direção, porque lançar a rede é a coisa mais óbvia a se fazer nesse momento. Mas não era sobre a atitude, não era sobre a ação, era sobre de onde vinha essa ordenança, era de onde vinha essa ordem, vinha da parte de Jesus. E a resposta de Pedro é uma das coisas mais impressionantes para mim aqui, porque a resposta dele diz: Senhor, eu lancei a rede a noite inteira, mas sobre a tua palavra. E então o milagre acontece. Muitas vezes a caminhada exigirá de nós a persistência. Porque, mais uma vez, não é sobre o que nós fazemos de forma específica, é sobre quem nos ordena, é sobre de onde vem a nossa direção. Então, eu te convido a refletir sobre isso, nesse dia, nesse momento. Não é sobre o quantas vezes nós teremos que fazer algo ou o quanto precisaremos persistir, mas se mantenha obediente na palavra do Senhor, na direção que Ele te deu, pois Ele é quem sabe os planos que Ele tem para a nossa vida, Ele é quem sabe os frutos que nós geraremos. Então não desista, persista, pois Ele é quem sabe de todas as coisas. Um outro ponto que eu queria meditar com vocês é sobre o quão fraco nós somos.
Você já parou para refletir que muitas das vezes, na maioria das vezes, as nossas expectativas, elas não têm nada a ver com o que de fato os planos do Senhor têm para as nossas vidas? Nós somos mestres em criar expectativas, em imaginar como as coisas serão, mas Deus é quem sabe todas as coisas. E quando Pedro, aqui nesse momento, ele simplesmente lança a rede, ele simplesmente, junto com os seus amigos, depois de já estar cansado, lançarei a rede e lança a rede sobre o mar. Talvez ele não imaginava o que aconteceria após toda essa situação. Talvez ele não imaginava a repercussão que uma simples atitude que ele tomou a noite inteira transformaria a sua vida. Você já parou para pensar o quão limitado nós somos? Você já parou para pensar a grandiosidade dos planos de Deus para minha, para a sua vida? Nós estamos aqui, a rádio, a Missio Wave, ela está para tratar sobre missões, para tornar esse assunto reconhecido e falar sobre isso em nossa comunidade cristã. Talvez, por muitas vezes, a gente não tem noção dos planos de Deus para a nossa vida, o alcance que as coisas terão. Mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você nesse dia. Não desista, persista, continue, siga o caminho que Deus tem te direcionado, porque grandes coisas Ele tem para fazer e por vezes a nossa expectativa não será suprida, pois os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. E um terceiro ponto que eu queria refletir com você, é sobre esse exato momento do chamado de Pedro. Aqui, Pedro decide largar tudo e seguir a Cristo, e no último versículo, no versículo 11, né, Pedro deixa claro, Pedro deixou todas as coisas e seguiu a Cristo. Às vezes o que falta na nossa caminhada, às vezes o que faltou na caminhada de Pedro, foi se lembrar desse exato momento. Por vezes nós temos a necessidade de voltar para o dia que o Senhor nos chamou e refletir. O que te trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui? O que me trouxe para a Jordânia? Por que eu estou aqui? Por que eu escolhi servir a Cristo? E por que eu escolhi corresponder a esse chamado da parte de Deus? Qual foi a sensação? Como foi esse momento? Porque uma coisa é certa, muitas coisas na caminhada irão nos distrair, muitas coisas na caminhada irão nos fazer pensar em desistir. Então, eu te convido a, nesse momento, voltar no início de tudo. Como foi o momento em que você entregou sua vida a Jesus? Como foi o momento em que você entendeu que Deus estava direcionando a fazer o que você está fazendo hoje? Se nós refletíssemos mais sobre essa essência que Deus já depositou sobre as nossas vidas, talvez nós teríamos mais força para lutar nos dias maus, nos dias difíceis. Eu quis compartilhar essa palavra com vocês e trazer essa palavra com vocês de encorajamento. Na caminhada missionária, muitos desafios aparecem. Seja qual for a forma que Deus te convidou e que Deus te chamou para exercer o seu trabalho. Mas uma coisa é certa, Ele nos chamou, Ele nos enviou e Ele está pronto para cuidar e nos proporcionar tudo o que for necessário, porque só Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Te agradeço por mais esse momento, te agradeço pela oportunidade de estar aqui participando conosco. Existe uma série de programas e devocionais que nós estaremos compartilhando. Então fique ligado e vai ser um prazer ter com vocês conosco nessa caminhada. Deus abençoe. Esta é a nossa hora devocional.